Curioso, esse discurso nos Estados Unidos é o discurso típico do Partido Republicano, é um discurso considerado de direita, não há problema, a gente está numa democracia. E começou a rotular o discurso do cara. Que é realmente direita, né? Mas vamos ver o que vai dar nisso aí. Não estou rotulando ninguém aqui. Não, você tá sim, cara. Isso é um problema de consciência individual. E os Estados Unidos que prega isso, vários estados norte-americanos pregam isso, sequer reduziram a taxa criminal. Pelo contrário. Qual estado? Os Estados Unidos hoje têm a maior população carcerária do mundo. Não, estamos falando de criminalidade. Não, o senhor disse, estados não reduziram. Qual estado? Estado Texas, por exemplo. Não reduziu? Não reduziu. Não, ele saiu da década de... Não ele reduziu. saiu, vou dizer dados. Ele saiu da década de 80 de 12 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje tem 4,8 homicídios. Isso não é redução? De quem que são? matemática De é essa? Texas? Que matemática é essa que tem 2 milhões que não leva em conta, tem 2 milhões de cidadãos presos norte-americanos nas cadeias? 2 milhões de bandidos presos pagando suas penas por 2 milhões, e a população armada. 2 milhões, muito bem. Então, houve redução de criminalidade? Não, eu acho que a tese não funciona. Houve. Ai, meu Deus, claro que houve. Se o número diz que houve, a população carcerária não quer dizer absolutamente nada. Se o pessoal tem a visão de que preso tem que ser reeducado, a prisão serve para tirar o cara do convívio social, não serve para reeducar ele, não. Houve 2 milhões presos? Houve. 2 milhões é a maior população do mundo, houve? Está ótimo isso, eles Tá cometeram ótimo. crimes. Está ótimo. Tá ótimo. Será que a sociedade está bem isso? Se eles cometeram um crime, eles têm que estar presos. Por isso que reduziram o número de estupros, desabou no Brasil, o número de... No Brasil não, nos Estados Unidos, o número de homicídios desabou nos Estados Unidos nos últimos 20 anos e, obviamente, a população carcerária subiu porque os bandidos estão sendo presos. Diferente do Brasil, que continua com essa leniência com bandido, nessa visão marxista de que bandido é um coitadinho, uma vítima da sociedade, ou seja, ele é minha vítima, sua vítima, é vítima do seu pai, da tua mãe, aquele que ele ataca, né? E a gente continua exatamente por esse discurso que o doutor, isso com todo respeito, com esse discurso marxista de esquerda que o doutor propõe, que a gente chegou Mas até lá aqui eles não com falham 60 nas homicídios. fronteiras também? Exatamente isso. Essa visão de que é isso, cara, que bandido é a nossa vítima. Na verdade não teve oportunidade, então meio que está justificado ele fazer o que faz. E não seria justo o Estado punir e sim reeducar. Que é o que a gente vem vivendo aqui no Brasil. Muitos juízes, promotores pensam dessa forma. E chegamos a esses números absurdos aí. O maior número de homicídios, número bruto aqui, é do Brasil, de todo mundo. Não por 100 mil habitantes, né, que é. Mas em números absolutos, o Brasil é o maior do mundo. Há muito tempo. Falham? Lógico que falham. Nenhum país do mundo não falha na fronteira. Até a Inglaterra, que é uma ilha, não consegue impedir 100% das armas entrando ilegalmente. Nós temos a França, que tem uma restrição gigantesca para armamento, para circulação de armamento, onde sequer tivemos essa noite 2 policiais assassinados a facadas, porque o policial lá ele não anda armado fora do serviço dele, né? E você teve lá o ataque ao Bataclan, com mais de 100 mortos, né? O ataque com terroristas, mais uma vez muçulmanos, atacando, utilizando fuzis de assalto AK-47 contrabandeados da Bélgica, né? Então, não existe país que consiga fechar a sua fronteira. Graças a Deus que esse discurso, já que ele rotulou meu discurso de marxista, só posso opor seu discurso de direita, não gostaria de falar isso, é de direita, é conservador. E é um discurso de direita, conservador, cujo ápice foi Adolf Hitler, que resultou na... Aí já baixaria, né? Falar que Hitler é de direita, que é conservador, pelo amor de Deus. Morte 70 milhões de pessoas nas bonzinho guerras. Era Marx com 100 milhões de mortos. Bonzinho é campo de concentração, foi bom o campo de concentração. Hitler não era de direita, doutor, desculpa, era do Partido Socialista Alemão. Não era de direita. Então, Hitler era comunista. Não, Hitler era de esquerda. Não, era de esquerda? Partido Trabalhista Socialista Alemão. Senhor, tá certo. O senhor precisa aí... Eu acho que eu sugeriria que o senhor estudasse um pouco mais, que você vai passar vexame ao falar um tipo de coisa desse nível. Hitler não chegava nem perto de ser conservador, ou direito ou liberal. Na verdade, se utilizou um pouquinho do liberalismo econômico, fez um conluio lá com a Coca-Cola, algumas empresas norte-americanas que financiaram o começo do regime de Hitler, mas foi só isso. Esse pessoal costuma dizer que ele era de direita porque perseguia comunista, mas comunista sempre perseguiu comunista. Você vê todo o regime, o soviético também foi assim, enfim. Mas tudo bem.
Eu acho que esse discurso de direita, de extrema-direita, que a violência resolve tudo, vão matar, como você está superado. Isso foi superado em 1948, primeiro em 1945, com a derrota de pessoas que pensam e políticos que fazem desse gênero. E depois com a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que foi em 1948, são a Declaração de Direitos Humanos de 10 de dezembro, que elevou o homem à questão principal da história. Então, esse discurso taxar marxista aí fazia muito, dava um pouco de pânico na ditadura. Na ditadura, quando tinha pessoas que serviam a ditadura, eram lacaios da ditadura, acusavam os outros, você é comunista, você é isso dava medo. Agora a gente está na democracia. Se eu fosse marxista, eu falaria, não teria o menor medo de falar isso. Mas agora isso aí é taxação, é rótulo bobo. Claro. Isso aí já passou. Isso aí, isso exatamente. Isso assustava. Cuba, Venezuela, isso assustava. Esse seu discurso assustava. São regimes conservadores, né? Esse é o discurso. Esse seu discurso assustava quando os gorilas, a ditadura estava aí. Aí fazia um sucesso. Criança, né? Não, eu militava naquela época, eu não era criança, eu tenho 57 anos, eu conheço bem. Eu conheço fascista de longe, bateu o olho, eu conheço. É impressionante. Você me chamou de fascista, doutor? Não, eu estou dizendo que eu conheço. Pô, o senhor me chamou de comunista, ué? Qual o problema de chamar? Eu falei marxista. Não, mas que marxista? E como é que o senhor chamaria uma pessoa de extrema-direita? O senhor não sabe disso? Eu sei muito bem. Ah, a extrema-direita é fascista? Então é um dos fascistas. Então... Nazista, o senhor prefere nazista? É mesmo? O senhor está me chamando nazista? Não, estou falando, você falou eu falei, eu dei opções. Se você tiver uma terceira... que eu sou fascista no ar, é isso? O senhor me falou nazista? Que eu sou comunista? Não, estou falando que existem ideologias de extrema-direita. Ah, então tá bom. Tá bom? Então tá bom. Senhores, vamos nos ater à questão das armas, que é o foco do nosso debate. O Paulo Gonçalves diz o seguinte: no mapa da criminalidade brasileira, qual a porcentagem de assassinatos feitos com armas registradas? E qual a porcentagem de assassinatos feitos com armas ilegais? Claro que esse número, não sei, talvez o Benê tenha mais de cabeça do que a gente, mas qual é a comparação que é possível se fazer com isso? A gente já está entrando na reta final do nosso debate aqui, Benê. Infelizmente, não há a coleta de dados da segurança pública brasileira é muito ruim, né? Ela é muito dispersa. Não há um padronizamento entre todas as secretarias de segurança. Né? Para vocês terem uma ideia, até homicídios são catalogados de formas diferentes. Né? Então, você tem lugares aí, Secretaria de Segurança, que está catalogando o homicídio como encontro de cadáver, morte a esclarecer, exatamente para jogar para baixo o número real de homicídios. Então, a gente não tem esse dado. O que a gente sabe, obviamente, por entrevistas, conhecer bem o meio, é que o número de armas utilizadas em homicídios, em crimes realmente, de armas registradas é ínfimo, é numericamente desprezível. Né? A maioria, obviamente, são de armas ilegais que estão na mão da criminalidade. Doutor. É claro, né? Quem vai submeter a teste psicológico, teste de tiro, para conseguir uma arma, comprar uma arma legalmente, para sair matando alguém na rua? Obviamente o cara vai recorrer ao mercado ilegal, né? Se ele quer fazer coisa errada, ele não precisa passar por todo esse processo. Eu não tenho esse dado, mas eu acho que eu tendo a concordar com o Benê, que faz bastante sentido o que ele diz. Eu acho que as armas legais são poucas, e as armas ilegais são maiores em circulação, não tenho nada a opor. Doutor, 1 minuto para suas considerações finais. Vamos lá? Vamos lá. Por favor. Obrigado já pela gentileza por estar aqui e obrigado pelo debate. Eu agradeço ao Benê. Desculpe se a gente se radicalizou um pouco, faz parte, a gente se inflama um pouco aí, mas não é isso, não tome nenhuma observação minha como desconsideração. Agradeço a você, Tiago, esse espaço. Eu acho que é importante fazer essa reflexão e essa contribuição para o avanço da sociedade. Esse é um debate atual e deve ser mantido à luz do que foi esses incidentes que acabaram de ocorrer na Flórida, Estados Unidos. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, eu agradeço a oportunidade, acho que é muito importante esse tipo de debate. É um debate complexo, com uma série de fatores, com muitos mitos que foram criados em cima disso durante todos esses anos. Inclusive foi o que levou a mim e ao Flávio Quintela, né, escrever o livro, fique à vontade, né, que é o Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que traz aí as 9 principais mitos que foram criados sobre a questão. Um livro bastante interessante, com uma linguagem bem simples, exatamente para que as pessoas entendam que muitas vezes elas são enganadas, né? E por isso acabam acreditando que o desarmamento é bom para a sociedade. Né? Para encerrar, gostaria de lembrar quem criou o primeiro Estatuto de Desarmamento do mundo, né? Com o catálogo sistemático dos seus proprietários, foi Adolf Hitler. E por isso mesmo eu estou muito longe do nazismo ou do fascismo, porque eu não gosto do Estado se metendo na minha vida. Eu sou responsável por ela mesma. Poderia ter dormido sem essa, o camarada ali. Ele traçou esse paralelo aí sobre armamento da população,
com fascismo e nazismo. Mal sabe ele que realmente o primeiro estatuto robusto do desarmamento foi Hitler. Porque, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Se eu sou um ditador, eu quero subjugar todo um povo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Deixar o povo vulnerável, né? E tirar o armamento deles. Foi isso que aconteceu no Japão, no século XVI, se eu não me engano, século XV, eu não lembro direito. Isso que aconteceu na Itália, no período fascista, isso que aconteceu na Alemanha, na União Soviética, em Cuba. Isso é pré-requisito de todo ditador. Então, por mais que pareça óbvio essa relação de o cara tá a favor de mais armas em circulação, logo ele quer mais violência, na verdade não é nada óbvio essa observação, que você tem que pensar no ponto de vista do Estado, né? A gente tem que ter um meio de se defender do Estado de algum jeito. E o número de armas em circulação não significa mais violência. Tanto é países muito mais armados que o Brasil aí, Estados Unidos, Suíça, tem uma taxa de criminalidade bem mais baixa.